Olá pessoal, tudo certo? Está no ar mais um Minuto DAP e a edição de hoje está muito especial. Tem a volta de um dos quadros mais queridos do DAP, de cara nova, tem notícias importantes na imprensa, participação, depoimento de cliente e, claro, reconhecimento para quem fez e bateu a meta. Então você já sabe, fique com a gente! E a DAP continua ganhando destaque na imprensa. O Dr. Bruno Durão participou do TH Mais Cidade em uma conversa sobre juros abusivos, um dos temas importantes para a vida dos brasileiros. A entrevista completa está disponível no canal oficial no nosso site, DAP Advocacia, e no blog do Bruno Medeiros Durão. E também teve destaque na Exame. A publicação abordou uma dúvida que muita gente tem. É possível herdar precatórios e receber o dinheiro à vista? O tema é relevante para famílias, herdeiros e para quem tem valores a receber do poder público. O Dr. Bruno Durão agora é colunista do portal Acionista e toda sexta-feira ele publica textos sobre os temas que impactam diretamente a vida dos brasileiros e das empresas. Entre os assuntos estão juros, finanças, precatório e os principais desafios das famílias brasileiras. Então, se você quer entender mais sobre esses temas, fique ligado na coluna do Dr. Bruno toda sexta-feira. O Fala aí, Doutor está de volta ao Minuto DAP e quem assume essa missão junto com o Leonardo Liberato é o novo integrante da equipe de jornalista, o nosso jornalista Matheus Rios. Hoje vamos falar com os times de andamento processual, negociação e financeiro. A ideia é mostrar o que acontece nos bastidores, explicar o trabalho de cada área e, é claro, trazer muita informação de jeito simples, direto e sem complicação. Vamos falar sobre processos, negociações, resultados, organização financeira e muito mais. Porque aqui a gente pergunta, fala aí, doutor. Olá, sou Bruno Durão. Estou aqui para apresentar esse novo quadro do Minuto DAP. Fala aí, doutor. Se lembrando, foco, intensidade e resiliência é igual a sucesso. Equipe DAP. Exatamente, Thay. Para cada processo, existe um responsável que garante cada etapa. É ele que vai garantir que nada passe despercebido. Hoje nós estamos aqui nos setores de andamento processual, negociação e cobranças. Eu vou conversar agora com a Graziela Loureiro, que é advogada aqui do setor de andamento processual do Rio de Janeiro. Grazi, para quem não conhece o setor, não tem ideia do que se trata, me fala um pouquinho da sua semana, do seu dia a dia, o que faz exatamente um advogado que lida com o andamento processual? De manhã a gente verifica os clientes que a gente tem para atender no dia, faz uma demanda de atendimento com eles por WhatsApp, da forma que a gente conseguir o contato com eles, por WhatsApp, pela central de atendimento, a gente utiliza bastante. Alguns entram em contato com a gente pela central para falar sobre o processo, mas a gente verifica, né? No caso, eu verifico junto com a Natália a demanda de clientes do dia para poder ajudá-la, né, na cobrança. Mas, no geral, a gente tem uma média de atendimento de 30 clientes por dia, de 30 a 40 clientes por dia, então a gente fala bastante, a gente tem um atendimento bem eficaz com eles, por chamada de vídeo também, a gente tem feito bastante. Eu, em conjunto com a Natália, tenho feito diariamente, acho que 10 atendimentos de vídeo por dia. Então a gente tem um atendimento mais como se fosse uma configuração do escritório, né? Uhum. A gente atende, a gente orienta, explica para o cliente e algumas vezes a gente passa para os líderes dos estados, né? A doutora Érica, no meu caso, a doutora Aline, a doutora Kelly, que recebem essas demandas e vão prosseguindo, né? Com o processo, vão fazendo os despachos, fazendo as manifestações, impugnações que precisam ser feitas. Então a gente tem esse trabalho mais dinâmico, né? Bem dinâmico mesmo. A gente sabe que a DAP são 12 estados que tem a DAP. Você eventualmente acaba lidando com outros estados ou é só o Rio de Janeiro? Em conjunto com a Natália, a gente lida bastante com outros estados, porque ela já tem bastante tempo no escritório. Então, atendo alguns clientes do MT, né, Mato Grosso, alguns do Espírito Santo, Bahia. Então, tenho mais acesso a esses tribunais, Goiás, Distrito Federal, alguns clientes também. Não são muitos mais do que do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro atendo uma maior demanda, até mesmo presencialmente, alguns clientes vêm aqui. Mas os outros estados também eu faço alguns atendimentos. Quando a Natália me solicita, na maior parte das vezes, e na central de atendimento, quando a gente recebe o atendimento ali do Calix ou da própria central, a gente atende outros estados e fala também sobre o processo, se for o caso. E agora, para finalizar, se você tivesse que fazer uma pergunta ou pedir um conselho, uma dica para o Dr. Bruno, qual seria essa pergunta? Qual seria esse conselho que você pediria?
Eu, como diretora, né, de comunicação da Comissão de Assuntos Estudantis da OAB, eu gostaria de saber do doutor como que a gente poderia, aqui no escritório, aproximar os estudantes e estagiários já com carteira da ordem para aprender com o escritório e desenvolver melhor essa relação que a gente tem. Hoje, né, a gente tem uma relação bem legal com a OAB, a doutora Ana veio aqui no escritório. Queria saber como que a gente consegue trazer esses estagiários, estudantes para o escritório, para evoluir, aprender com o escritório e fortalecer, né, esse laço da OAB com o escritório nosso. A área de negociação e de cobrança lida diretamente com o cliente. E essas duas áreas juntas são que mantêm a saúde jurídica e a saúde financeira da empresa. Hoje eu estou aqui com a Sara Moreira, ela é gerente da área de negociação. Então, Sara, vamos lá. Eu queria que você me explicasse primeiramente como é o seu dia a dia, como é que funciona a área de negociação, se você já está acostumada a lidar com isso diariamente, como é que tá? Então, Matheus, o setor de negociação, ele negocia a dívida do cliente, né, com a outra parte. A gente busca as melhores condições de redução de até 90% no valor de juros e multa do cliente. E o meu dia a dia depende muito da demanda, porque a gente trabalha dentro da SPA, do andamento processual, no qual a gente busca as propostas para o cliente, colocamos e registramos no CARD para que o advogado e o cobrador possam estar passando isso para ele também. E para finalizar agora, Sara, eu gostaria de saber se você tem aquele momento que, tipo, você tem uma pergunta para o Dr. Bruno, você quer pedir uma dica para ele, você preparou essa pergunta? Fala aí pra gente. Tem uma pergunta sim, doutor. Como o senhor consegue conciliar a responsabilidade de liderar uma empresa tão grande com a sua vida pessoal e sua família? E hoje nós estamos aqui com dois grandes conhecidos que sempre estão no ranking, no setor de cobranças, que é o Matheus Almeida e a Natália Leão. E bom, quando a gente chegou aqui, a gente já reparou que tem vários balões pendurados aqui pela sala, e essa vai ser a minha primeira pergunta para eles. Matheus, tudo bem? Natália, tudo bem? Eu queria saber com vocês, qual é o fundamento do balão, se realmente ajuda a engajar, qual é a finalidade do balão para os vendedores? Então, a dinâmica do balão ela foi criada para dar um engajamento para a gente atingir os valores, né? 150, 250, 350. E é uma forma também de manter a galera engajada, animada, com a astral lá em cima para bater a meta. Perfeito. Eu queria saber de vocês agora no dia a dia, para quem não conhece o setor de cobranças, como é que funciona? Me fala um pouco da semana de vocês, como é que é o dia a dia de vocês? Então, o setor de cobrança ele lida com os clientes inadimplentes do escritório, certo? Então, eu acredito que a gente tenha que se afastar um pouco da parte de cobrança e enxergar o problema do cliente, né? Tentar partir para a parte mais humanizada mesmo, porque isso, pelo menos na minha prática, me traz mais valores, porque o cliente se sente acolhido, se sente assistido pela gente. E como é que é lidar emocionalmente com essa questão de cobrança, essa questão de ter a empatia, como é que é para vocês? Então, eu acho que o mais importante é a gente saber diferenciar o lado emocional e o pessoal do cliente. Não chegar já com uma abordagem mais bruta. Tentar entender o lado do cliente, buscar resolver, deixar o cliente satisfeito. Porque por mais que recuperar o valor seja bom, o ideal é a gente manter o cliente ativo, manter ele em dia aqui com a gente. E não se deixar levar pelo lado emocional também. Por mais que o cliente já se sinta pressionado, a gente está aqui para ajudar e acolher. E agora, para finalizar, eu queria saber se vocês têm uma dúvida, se vocês querem pedir uma dica para o doutor. Esse é aquele momento que vocês têm para perguntar diretamente para o Dr. Bruno Durão qualquer coisa relacionada ao setor de vocês ou outras coisas da empresa. Pensando nos próximos anos e na evolução da empresa, qual a importância da tecnologia e dos dados para que a gente possa lidar com a inadimplência? Fala aí, doutor. E tem momento que explica melhor o nosso trabalho do que qualquer número. É o momento em que o cliente conta a própria experiência. A cliente Patrícia se emocionou ao falar sobre o atendimento que recebeu pela DAP. Patrícia, muito obrigado por compartilhar sua história com a gente. E parabéns à doutora Amanda Guimarães. Esse tipo de depoimento mostra que por trás de cada atendimento existe uma pessoa, uma história e uma expectativa. E é exatamente isso que faz o nosso trabalho ter tanto valor. Eu conheci o escritório de vocês através da minha irmã, que a gente pediu uma indicação que meu esposo tinha sido atropelado em 2016. E quando ele foi atropelado, ele precisou de assistência jurídica. Aí ela me indicou esse escritório e nós fomos, só que não aqui na Barra da Tijuca, procuramos em Santa Cruz. Lá nós fomos muito bem atendidos pelo Dr. Bruno Durão. Quando ele atendeu meu esposo lá na época, em 2016,
Ele disse que ele daria assistência naquilo que meu esposo estava precisando que fosse feito, e assim foi feito. Ele pegou essa causa em 2016 contra uma instituição que dificilmente outro escritório, outro advogado ganharia. Eu venho acompanhando esse tempo todo essa causa na justiça. Ele brigou lindamente com tudo que tem direito, e assim, foi assim que a gente conheceu. Assim, o meu esposo na época falou que quando ele atendeu ele, foi ele próprio. Tanto que a gente encontrou com ele aqui fora, tem assim coisas de uns 3 meses que a gente só vê ele por rede social, né? Mas o meu esposo ficou até meio que emocionado porque foi ele que atendeu ele lá no início, né? Eu até agradeci ele ali fora, dizendo para ele muito obrigado, porque se não tivesse sido ele, que eu consultei outros advogados fora dessa instituição. E eles disseram que ele teve uma capacidade incrível de ganhar esta causa desta instituição que não perde para ninguém. E ele entrou com tudo que ele tinha direito, com o conhecimento dele. E assim, o atendimento foi algo assim que mudou a nossa vida. Que se não tivesse sido assim atendido por ele ali, de repente hoje a gente não estaria aqui dando essa entrevista. Eu acho que o conhecimento que ele já tinha adquirido naquela época, que hoje de repente está até mais aprimorizado, trouxe assim algo favorável para a vida do meu esposo. Eu super assim falo que o conhecimento que esse cara tem nessa área, eu não conheço ele pessoalmente como meu esposo que foi e com ele esse particular, trouxe assim uma segurança muito grande para o meu marido, deixar que ele continuasse nessa causa aí. E ele ganhou. Eu achei inédito, assim, porque, cara, eu cheguei aqui, isso aqui é muito grande. E quando eu cheguei aqui, depois que eu passei pelo atendimento do Dr. Bruno Durão lá, o atendimento mudou. Foi para a mão da doutora Amanda Guimarães. Eu posso dizer que depois que o processo foi para a mão dela, que teve algumas coisas que a gente teve que resolver aqui dentro, a doutora Amanda Guimarães foi essencial para chegar aqui no dia de hoje. Eu ficar, cara, uma pessoa super capacitada, que teve uma capacidade muito grande, uma educação muito profunda, até com uma pessoa como eu, que às vezes perdi o freio, mas pensa numa profissional centrada naquilo que ela faz. E tudo que ela falou para mim que ela faria aqui dentro, instruída pelo Dr. Bruno, ela fez. E fez com muita capacidade, tanto que eu falei para ela, aqui não tem um presente que eu sou artesã, e eu fiz um presente para ela, e assim, tudo que ela fez aqui tudo que ela falou que faria pelo meu esposo aqui dentro deste lugar, ela fez. E a gente só conseguiu ter a nossa vida mudada, porque tem uma profissional aqui dentro, como a doutora Amanda Guimarães, que faz as coisas acontecerem, liga no tempo certo, nos dá uma assistência não só jurídica, mas emocional, que muitas vezes eu quis me explodir, porque a gente passa por processo. Ela manteve ali a calma e a segurança de uma profissional. Então isso tudo é aqui dentro que vocês adquirem. E isso ela adquiriu e passou pra gente. Ela falou, confia que vai dar certo. E hoje eu saio daqui, sabe, com a certeza de que deu certo, porque nós fomos assessorados por uma pessoa que de verdade colocou o nome dela lá e merece muito. Eu dou 10 porque só pode até o 10, mas se fosse além, eu daria 1000, porque não só juridicamente, mas como pessoa também, ela é uma pessoa que, se vocês colocarem para fazer um atendimento, não só aqui dentro, mas em outras áreas, ela vai fazer isso aqui alavancar e crescer muito mais. E agora é hora de falar de resultado. Vou pedir licença para vocês e vou rodar um trechinho de uma entrevista para contextualizar esse fato. Toda segunda, eu recebo os primeiros lugares do ranking. Sempre é uma conversa muito leve, eles revisitam o que trouxeram eles no ranking, como foi a última semana, contam um pouco deles e a gente também compartilha todo o nosso trabalho. A gente também fala sobre sonhos e eu sempre pergunto, e aí, bateu a meta de gerente? Luiz Oliveira sempre falou do desejo de alcançar esse cargo e o quanto ele se dedica. E esse dia chegou, mais cedo do que ele imaginou. Em nome da DAP, parabéns ao Luiz Oliveira, que bateu a gerência do setor de negociação e mostrou mais uma vez que resultado é consequência de trabalho e foco. Que venham próximos resultados. Chamo Luiz Oliveira, faço parte do setor de negociação, então acho que eu tô na DAP já tem uns 8 meses já.
quando a gente tem confiança no que a gente faz, eu acho que não precisa ir além. É só você ter calma e paciência que tudo vai sair na hora certa. Eu acho que ainda não, acho que até quando eu bater, eu não vou acreditar, vou ficar meio nervoso. Vou chorar porque é algo que eu não vou mentir. Tá mexendo muito comigo mesmo. Minha maior mudança, eu acho que vai ser em mim mesmo, porque eu acho que eu vou acreditar mais em mim. Porque, querendo ou não, depois de tanto tempo, vai ter um gerente se formando no setor, então eu acho que vai ser algo dentro de mim. Não, claro, profissionalmente também, mas pessoalmente, porque é algo que é uma motivação e uma superação em mim. E esse foi o nosso Minuto DAP. Tem notícia, tem informação, tem gente nova chegando com conteúdo e tem muita história boa acontecendo dentro da DAP. E não esquece, se você gostou, compartilha esse vídeo e se você ainda não é inscrito, já se inscreve no nosso canal. A gente se encontra no próximo Minuto DAP. Tchau! E quem também tá de volta é o nosso presidente. É com você, doutor!